Olá, sejam bem-vindos ao Fórum. Discussão de projetos para a criação de leis, debater as decisões políticas que poderão ser tomadas pelo Executivo Federal, seja para opinar ou para fiscalizar as ações dos governos. A população conta com diferentes formas de exercer a participação. É sobre isso que nós vamos conversar no Fórum de hoje. Para falar sobre o tema, eu recebo o historiador e doutorando em Relações Internacionais, Fernando Horta, também com o doutor em Teoria Geral do Direito, Fábio Sá e Silva. Mas antes de iniciar a nossa conversa de hoje, vamos assistir uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. Acompanhe. A participação social é importante para a garantia da democracia e do exercício da cidadania. A Constituição de 88 classifica o Brasil como um Estado democrático de direito e, por estimular a participação popular, ficou conhecida como Constituição Cidadã. Quase 26 anos se passaram desde que a Carta atual entrou em vigor em nosso país. De lá para cá, muita coisa mudou e outros mecanismos passaram a proporcionar a participação dos brasileiros. A internet trouxe mais interatividade e canais abertos para a população opinar, mas a rede mundial de computadores não é a única maneira de participar. O Decreto 8.243 instituiu no Brasil a Política Nacional de Participação Social, chamada também de PNPS. O objetivo principal é fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. Além disso, reconhece a participação social como direito do cidadão, além de promover a transparência e o controle social nas ações públicas. O documento estabelece alguns mecanismos de diálogo, como os conselhos e as comissões de políticas públicas, as conferências nacionais, a ouvidoria pública federal, entre outros. Muito bem. Em que época a participação social passou a estar prevista na nossa legislação? Ainda muito tímidas, muito pequenas, mas eu acho que é a Constituição Cidadã de 88 que traz isso de uma forma mais robusta. As primeiras iniciativas são muito anteriores, mas a Constituição constrói isso. Entre essa década de 40 e 88, nós tivemos uma ditadura. Isso deve ter feito alguma diferença, né? Inclusive cultural, para que as pessoas pudessem, enfim, saber que podem exercer essa participação mais efetiva. Sem dúvida. Se existe uma definição, um marco que define aí o processo constituinte, que deu ensejo à Carta de 88, é justamente a mobilização da sociedade, né, e o fato de que a sociedade realmente se apropria daquele processo, né, e busca imprimir, então, à Constituição algumas demandas que ela já vinha cultivando há muito tempo nos seus espaços de debate que ainda eram muito restritos por conta do regime, mas que, né, existiam apesar dessas restrições. Era importante estar na Constituição de 88, essas informações, ou veio num medo, assim, de quem está saindo de uma ditadura e precisa garantir o seu espaço? A gente, na história, percebe que as constituições imediatamente criadas após regimes ditatoriais, elas trazem sempre aquele medo de que se retorne ao status quo. Então, ela cria uma série de mecanismos legais, institucionais, para que aquele sistema ditatorial, aqueles sistemas ditatoriais não voltem a se repetir num curto, num longo e talvez para sempre, né? Então, todas as cartas que vêm logo depois vêm nesse sentido. Acho que a de 88 não foge disso, né? Então, a marca necessária aparecendo ali, né, diretamente ligada à participação, a conclamar a sociedade, que vinha de alguma maneira desde os movimentos diretas já tendo a sua voz, o seu processo de expressão, pelo menos reconhecido, né, como uma das grandes frentes de batalha no fim do período militar. Então, eu acredito que fosse necessário, inclusive politicamente, que isso viesse registrado dentro do processo constitucional. Agora, esses espaços de participação, apesar de existirem há várias décadas, eles não eram bem utilizados num primeiro momento. Me parece que existe um tempo de maturação, né? E mesmo na Constituinte, alguns setores das políticas públicas em que isso já estava mais maduro conseguiram, inclusive, consagrar na própria disciplina dessas áreas na Constituição o princípio da participação. O caso clássico aí é o da saúde, né, que vinha do movimento sanitarista, né, e que tem lá como um princípio do SUS, da política de saúde na Constituição, a participação popular. Por exemplo, a Constituição não previu o orçamento participativo, né? Mas é um bom exemplo de participação popular. Mas algumas das prefeituras que foram eleitas logo depois, ali no contexto ainda, né, do pós-constituinte, inventaram isso, né? E o Brasil se tornou uma grande referência internacional de participação, em parte
por conta dessas experiências de orçamento participativo. Essa participação está prevista em documentos internacionais? Vários documentos internacionais existem isso. Nós temos experiências na OCDE, em vários países da OCDE, nós temos experiência na União Europeia. Depois da queda do Muro de Berlim, em realidade, esse discurso da participação como capaz de retirar o mundo daquele local em que estava no final da Guerra Fria para um mundo mais democrático. Então, que democracia é essa? E se escolheu, né, naquela época tinha o pessoal pedindo democracia sem adjetivos, né, porque vinha a democracia liberal, democracia deliberativa, mas se escolheu de alguma maneira a democracia participativa, né, no sentido de que, olha, nós precisamos da participação mais próxima daqueles grupos mais vulneráveis, mais sem voz, para que eles entrem dentro desse processo, para que eles se empoderem desse processo e venham participar da construção de um Estado. Quais seriam as principais críticas ao modelo brasileiro? Na verdade, nós vamos certamente falar do decreto 8243, né? Mas uma coisa que me espantou ao ver a reação ao decreto é que justamente algumas críticas eram de que o modelo brasileiro, né, ele na verdade prometia mais do que entregava em termos de participação, né? Porque embora a gente tivesse todas essas previsões, embora a gente tivesse conselhos instituídos, né, embora a gente tivesse conferências, todas essas instâncias têm, em geral, um caráter muito mais consultivo do que propriamente vinculativo. Sim. E isso faz com que, inclusive, os poderes do Executivo e do Legislativo sejam preservados dentro desse processo de participação. É muito mais um diálogo do que uma sobreposição, né? Então, essa era uma crítica de que esses espaços eles tinham um caráter muito mais simbólico do que de efetividade. Tanto que a literatura sobre participação ela tem um giro aí no início, por volta dos anos 2010, né? Que era, num primeiro momento, de afirmar, de discutir, né, viabilidade, e num segundo momento, quando isso está bem institucionalizado, é discutir a efetividade, né? Nós temos alguns livros aí do IPEA, por exemplo, que registram essa virada na literatura, né? Então, o momento ele era muito mais de pessimismo, até uns 2 ou 3 anos atrás, na literatura, era muito mais de pessimismo do que efetivamente do encantamento ou de se entender que, né, o povo estava chegando ao poder por meio desses canais. O senhor falava do tempo de maturação necessário. Ainda hoje, esses mecanismos são subutilizados? Sem dúvida, eles podem ser mais bem utilizados. E me parece até que o decreto ele pode dar esse impulso, né, no país, né? E não só no Executivo. Eu também queria aproveitar a oportunidade da gente estar aqui na TV Justiça para destacar, né, que os outros poderes da República também podem usar dispositivo de participação. No caso do Supremo Tribunal Federal, a gente tem aqui os amicus curiae, por exemplo, né? Que é um instituto que permite, ou as audiências públicas que os ministros muitas vezes convocam, que são mecanismos que permitem ao judiciário escutar parcelas da população que vão ser atingidas por decisões. E o parlamento também tem audiências públicas, tem consultas, plebiscitos, referendos que podem convocar. A presença da população no orçamento participativo me parece que é mais forte, mais presente do que nos outros mecanismos. Existe algum motivo para isso? A facilidade de acesso a ele é maior? Não sei se é mais forte, mais presente, porque nós temos uma presença muito forte na área da saúde, na área da educação, a participação é bastante grande na área da saúde também. Por conselhos, né? Através dos conselhos consultivos. Então, na década de 90 nós tivemos todas aquelas consultas populares para tentar entender a inserção brasileira, internacional. Então, a situação que a gente percebe é que quando toca na questão direta do orçamento, que tende a atender demandas específicas de determinados grupos, né, isso tem um maior apelo, né, e os brasileiros que, no meu entendimento, não têm um histórico participativo, né, nesse momento o apelo é muito importante, e excepcionalmente porque o orçamento popular, desde o momento que foi pensado, ele foi utilizado como uma bandeira de uma nova forma de gestão, de uma nova ideia de governo. Então isso tinha toda uma tentativa de chamar os grupos, de onde eles fossem, para participar disso. E outras instâncias participativas são menos abrangentes, ou seja, né, nós temos ali a saúde, o pessoal interessado específico da saúde. Então, parece que nós temos uma maior participação lá. Eu não tenho dados para te dizer se realmente é maior. Até a literatura que nós temos coloca que o modelo paradigmático de participação é realmente o que já está ocorrendo no Brasil há muito tempo na questão da saúde. Até ele tocou no decreto, o decreto não traz nada de novo, na realidade. São coisas que já estão presentes ali, agora elas tomam um ar institucional, né? Então até não dá para entender por que essa gritaria toda em relação a isso. Mudou também o perfil das pessoas que participam? Qual é o perfil, qual é a cara das pessoas que estão mais próximas desses mecanismos de participação?
Eu acho que tem uma variedade muito grande. Por exemplo, se a gente pega o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, eu sou do IPEA também, nós fizemos estudos lá sobre, né, todos os principais conselhos aí que estão na arena federal, né. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, por exemplo, ele tem uma demanda de especialização técnica muito grande, porque as questões que são decididas lá são, por exemplo, se inclui ou não uma determinada espécie na lista de espécies em extinção. Né? Então, mesmo as organizações da sociedade civil que estão presentes lá, eles têm um nível de expertise muito grande. E alguns argumentam que isso cria uma barreira, por exemplo, para movimentos mais desarticulados ou mais realmente populares, né? Que não têm um estofo científico, por exemplo, para entrar nesse tipo de discussão e que acabam não conseguindo ascender a esse tipo de espaço. Que deveriam ter essa voz mais presente. Eu não sei se deveriam ter, existem críticas a isso, né? A gente pega críticas, por exemplo, lá do século XVIII, exatamente nesse sentido, críticas ao processo participativo, dizendo que o processo legislativo requer uma expertise e que talvez essas populações não tenham essa expertise, então, ao invés de favorecer, elas acabariam trazendo alguns contratempos a esse processo de participação. É uma crítica feita ainda lá no século XVIII por um dos grandes fundadores escritores da Constituição Americana, o Madison. Não, eu estou só pontuando historicamente que isso existiu, né? Eu não sei, eu não consigo te dizer se isso é bom ou ruim, até porque nós vivemos hoje um outro período histórico onde um dos valores da sociedade, os valores da sociedade não são tanto mais a eficiência, né, aquele governo capaz de gerar demandas, mas o processo participativo hoje é um valor em si, né? Então nós entendemos algo que seja bom exatamente em função da participação. Então eu não sei se o critério técnico para todas as esferas participativas ainda se mantém como algo de crítica, né? Então essa população não é capaz de participar nesse processo. E aí eu não sei se nós temos que obrigar essa população a participar disso, ou a ter esse critério técnico ou não. O fato é que nós temos que aumentar os canais em que ela pode participar, porque é um direito constitucional estabelecido. Isso aumenta não só a capacidade de resposta do Estado, mas uma das coisas muito importantes do processo participativo é gerar informação. Né? Então, assim, a gente muitas vezes vê participação apenas como uma questão de voto ou como participação em conselhos, mas existe também a interação do indivíduo através de informações privilegiadas pelo bloco participativo em que ele está inserido, né? E não necessariamente somente buscar essas informações através de mídia ou outros tipos de veículos. Então, esse retorno também é uma coisa importante que tem que ser avaliada. Né? Eu não necessariamente preciso querer participar, mas eu tenho que ter consciência de que posso, de que tenho os canais para isso e, a partir daí, exercer o meu direito em função do meu interesse. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o programa Fórum. Tira uma dúvida com os senhores. Existe uma diferença entre participação popular e participação social? Na realidade, a literatura fala em participação pública e participação social como sinônimos. Eu sou da opinião que o termo popular, embora seja um sinônimo, representa uma estratégia de empoderamento. Aquela ideia de ouvir aqueles grupos mais sem voz. Mas eu não vejo grande diferença em relação a isso, a não ser essa questão da estratégia do empoderamento mesmo. Nós queremos aquela população. Eu diria que a expressão participação popular ela é muito relacionada com o aspecto mesmo da redemocratização, né? Num contexto em que havia uma distância muito grande entre Estado e sociedade. No momento que a democracia vai se consolidando e que essa distância vai se encurtando, inclusive por meio dessas instituições participativas, aí começa-se a falar na literatura mais em participação social, entendendo, por exemplo, o caráter representativo de organizações que emergem, que conseguem ocupar esses espaços, ou também controle social, né? Entendendo que essas organizações elas entram nesses espaços e aí ajudam a, de certa forma, controlar a ação dos governos. Sim. A participação está mais presente, ela é mais efetiva na esfera federal, União, estados ou municípios, ou quem abre mais espaço? Em termos de número, sem dúvida, são os municípios, né? Mas em parte também induzidos por políticas federais. Então, muitas políticas federais, por exemplo, política de saúde, né? Ela estabelece requisito de conselhos. E como a gente tem 5.500 municípios no Brasil, né? Quer dizer, isso se multiplica, né? Enfim, de maneira, né, muito intensa nessas localidades, né? E aí, daí vem uma crítica também, porque em alguns municípios, né, de porte um pouco menor, né,
as pessoas se questionam sobre quem são os representantes, né? Muitas vezes, vários conselhos são ocupados pelas mesmas pessoas, né? Representantes de algumas organizações que acabam, né, transitando por vários conselhos, e aí tem uma discussão sobre até que ponto eles usam isso para adquirir mais capital social, mais capital político, eventualmente até se candidatar a um cargo eletivo. Né? Sim. E aí, nesse sentido, eu acho que o decreto traz uma novidade importante, pelo menos para o plano federal, que é determinar a rotatividade dos representantes. Então, uma organização ela pode ficar, né, durante um período atuando num conselho ou em alguma outra instância, mas, quer dizer, um princípio que o decreto traz é de que essa composição ela tem que ser renovada permanentemente para garantir que a pluralidade da sociedade civil ela se reflita também nos espaços abertos pelo governo. Plebiscito, referendo, são boas ferramentas para se ouvir a população? Hoje a gente admite que não são mais as ferramentas, vamos dizer assim, mais eficientes, né? Porque esses plebiscitos referendos, eles trabalham num processo posterior ao pensar fazer política social. Então, ele vem depois de um processo de organização pedindo algumas referências. E o processo, e o que nós estamos pretendendo hoje através do decreto é exatamente inserir esse processo participativo no pensamento estratégico, né? Em elaborar programas e políticas e não apenas pedir a chancela da população ou pedir, né, uma participação dizendo sim ou não, tudo ou nada, mas no processo de participativo, no bojo do interesse, formando aqueles grupos e aqueles assuntos que vão ser colocados, submetidos à apreciação desse executivo, ou mesmo que indiquem o executivo como trabalhar, porque o decreto não diz, excepcionalmente, se são deliberativos ou só consultivos, e vai depender de área para área, né? Então, eu acho que referendo e plebiscito já são coisas que são importantes ainda, mas hoje nós temos formas mais aprofundadas de participação, não especificamente só essas duas. Eu pensei que o senhor fosse reclamar do preço, de quanto se gasta, de como fica caro de fazer esse tipo de consulta. Esse é o argumento da democracia direta, contra a democracia direta, né? É um argumento e que vem cada vez mais caindo com o aumento da capacidade tecnológica que nós temos, né? Então, década de 70, década de 60, era impensado você trabalhar com alguma forma de democracia direta em função do tamanho dos estados. Mas hoje você tem uma série de formas de participação, inclusive o próprio decreto prevê a participação via rede, né? O que diminui bastante o custo desses processos. Aproveitar as eleições também. Seria uma outra forma de pensar, né? A própria reforma política está aí para isso, né? O nosso sistema é pensado para ter eleições em momentos diferentes, renovar 2/3, 1/3 do Senado, renovar presidente diferente de prefeitos, por exemplo. Por quê? Para inibir processos de mudança radical na nossa política, né? Nós temos uma democracia consensual, pluralista, nesse sentido também, inibe processos de mudança. Nós temos que propor um projeto ou uma ideia, né, uma busca de discussão sobre se esse sistema nos é favorável ou não, porque pode ser modificado também, aproveitar um processo de eleição, fazer todas elas juntas. Tem prós e contras. Eu acho que isso faz parte da grande discussão que vai ser incitada pelos processos participativos. Essa discussão não vai ficar mais só restrita ao legislativo, ao executivo, ao judiciário, mas ela passa também agora a requerer a participação direta desses cidadãos nos determinados fóruns, que se organizem e participem nesse processo. A altíssima velocidade do mundo digital costuma botar a internet muito à frente do resto do mundo que tenta correr atrás e entender como ela funciona. Imagino que a legislação também tenha dificuldade para acompanhar. Já estamos utilizando a participação digital de uma forma interessante? Temos experiências aí recentes, né? O próprio Marco Civil da Internet, ele foi feito em grande medida a partir de consultas públicas virtuais que mobilizaram né, pessoas interessadas nesse tema, com conhecimento sobre o tema, que ajudaram a compor, né, uma peça legislativa que, afinal de contas, foi muito bem recebida pela comunidade internacional, foi vista como realmente uma inovação, né, de grande valor por parte do Brasil. Claro que a internet, ela, como todo meio, né, tem que ser um meio pensado de maneira adequada em relação aos seus fins, né? Existem determinadas... os próprios poderes aí, algumas vezes, usam consultas, né, de maneira um pouco plebiscitária, né, perguntando, por exemplo, se as pessoas são favoráveis ou contrárias à redução da maioridade penal, né? E aí a gente tem lá um gráfico com porcentagens que, né, na verdade,
a gente nunca sabe quem votou, né, como é que foi esse processo. Sim. E aí essa consulta binária, ela acaba, na verdade, inibindo uma discussão que pode ser mais rica. Então, eu acho que às vezes... Já é válido, mesmo ainda tendo tantos lares brasileiros com pessoas sem acesso à internet, ainda é válido esse tipo de consulta? Eu acho que cada vez mais válido, acho que é um caminho a ser explorado, né? O decreto estimula isso, mas precisa ser bem pensado. Acho que o meu ponto fundamental é esse, né? Precisa ter gente dentro dos poderes que entenda bem quais são as possibilidades e os limites desse tipo de ferramenta e como é que ele pode ser bem aproveitado para ajudar a informar boas decisões. Mas a maioria da população brasileira conhece, acredita e utiliza todas essas ferramentas que existem para se fazer valer, para colocar a sua voz? Acho que certamente não, né? Por que não? Um desafio dos governos é, sem dúvida, se aproximar mais da população, né? E acho que precisamos ser criativos e pensar como estabelecer esse contato. Historicamente, o nível de participação no Brasil ele é problemático, né? Nós saímos recentemente de um regime militar. Então, isso traz raízes muito claras. Se você perceber bem, ainda hoje, a política é vista como algo negativo, né? Tem aquele chavão, diz, não, a gente não discute política, futebol e religião. Como não se discute política e religião? Essas coisas têm que ser discutidas. É exatamente porque nós discutimos que nós não vamos nos tornar inimigos, né? Porque nós temos esse espaço de discussão aqui para fazer esse gerenciamento. Então, se você percebe, qualquer um que vá numa reunião de condomínio, percebe que a segunda chamada de uma reunião de condomínio é com qualquer quórum. Quer dizer, você não tem participação. Reunião de pais e mestres em colégios, por exemplo, baixíssimo. O brasileiro não tem essa verve participativa, né? E isso hoje é apontado pela teoria de participação como essencial para a manifestação e montagem da democracia. Não existe democracia sem cultura participativa, né? Então, eu acho que esse decreto, essa tentativa de aumentar esses canais, de induzir esses processos participativos, de chamar essa população, né, o máximo possível, e aí vai ter esse tempo de maturação que o Flávio que se colocou aqui. Quer dizer, vai demorar um tempo para que ela atinja um ápice, vai demorar um tempo, mas não é porque esse processo de maturação é requerido que nós temos que renegar de imediato a participação, o processo inicial. Hoje é mais importante a participação da população sugerindo novos caminhos ou fiscalizando? Eu acredito que os dois, né? E eu não acredito que eles sejam necessariamente excludentes. Não é? Essas instituições previstas pelo decreto, por exemplo, os conselhos, as comissões, conferências, né? De alguma maneira eles mobilizam essas duas vocações, né, da participação, que é, por um lado, por exemplo, uma conferência, né? As pessoas vão defender propostas e elas levam argumentos, elas buscam mostrar como a ação do governo está sendo falha num determinado sentido e, por isso, ela precisa ser reorientada, né? E nisso elas já estão desenvolvendo, evidentemente, um processo de fiscalização, levantando informações sobre como o governo atua, né? Então, me parece que, quando a gente fala participação, por isso é que eu disse que participação social hoje também tem como um dos sinônimos controle social, né? Porque no momento que você se aproxima do Estado e que você quer fazer proposições, você tem que se qualificar. Tem que qualificar o seu argumento e tem que conhecer as políticas públicas. Certo. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje, infelizmente. Eu conversei com o historiador e doutorando em Relações Internacionais, Fernando Horta, também com o doutor em Teoria Geral do Direito, Fábio Sais Silva. E se você quiser rever esse programa, você pode acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode sempre ajudar a nossa equipe a preparar o fórum. É só enviar um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!